A bagagem literária. O podcast onde viajamos os livros e lemos o mundo, para que vá para a sua próxima viagem com mais bagagem literária. Olá, então, hoje bem-vindos ao podcast Bagagem Literária. Eu hoje queria falar convosco sobre livro-objeto. Um livro é um objeto. Um objeto é algo que nós utilizamos. Nós, quando falamos, por exemplo, mulher-objeto ou homem-objeto, não é? É algo que nós usamos para exibir. E então eu trouxe para aqui uma série de livros para falar um pouco desta questão. Livro-objeto, livro para utilizar, como é que ele é utilizado. E a partir daí também falar um pouco sobre a apropriação que fazemos aos livros, não é? Por exemplo, livros para exibir. Eu tenho alguns. Tenho livros que gosto de exibir, de pôr na mesa para enfeitar, para mostrar que tenho coisas bonitas. Este é o meu maior livro-objeto cá em casa. É um livro enorme, pesado, lindo, sobre o Gaudí, sobre a obra do Gaudí, é muitíssimo ilustrado. É um livro muito bonito, que me foi oferecido pelo meu filho, que está em Barcelona. E então é o meu maior livro-objeto cá em casa, gosto muito do exibir. E nem pensar em fazer coisas com ele, como sublinhá-lo, dobrar-lhe as páginas. Ele está ali num sítio onde ninguém lhe toca para ninguém o estragar, não é? Há um outro que também é assim, que eu tenho aqui em casa, tenho muita estimação por este. É também um livro-objeto para mim. Postais antigos e outras memórias de Timor. É também um livro destes de pôr na sala, mas este não é ilustrado, tem algumas ilustrações, tem os postais, tem muitas imagens de facto, mas não é colorido como aquele, é diferente, mas é um livro muito bonito e muito valioso para mim, porque eu nasci em Timor, há pessoas que já sabem, e este livro é também muito bonito. Há um outro que é para mim um livro-objeto, sobretudo porque eu não posso fazer dele a utilização habitual, que é lê-lo. Este livro, The Book of Disquiet, se calhar algumas pessoas lembram-se de o ver na livraria do Ler Por Aí, e ele agora está aqui em casa também a ser exibido. É um livro do Desassossego, em mandarim. Eu não consigo lê-lo, é muito giro. Foi-me oferecido também por uma amiga e nem pensar em apropriar-me indecorosamente dele. Este livro, como é em mandarim, ele é lido ao contrário, portanto, o fim é o início. O que é para nós o fim, aqui é o início. Mais um. Este livro é muito bonito. É um livro muito bonitinho. Eu tenho aqui, eu comprei-o para pôr à venda na livraria. Este não se vendeu e eu resolvi ficar com ele cá em casa. E o que eu pensei foi, este livro vai ser para oferecer ao meu primeiro neto. Fica aqui em casa, ninguém lhe toca, até nascer o meu primeiro neto. É um livro da Alice no País das Maravilhas, chama-se The Wonderland Collection. Tem a Alice no País das Maravilhas, tem a Alice do outro lado do espelho e tem mais um conto
que eu já não me lembro qual é, são 3. Então, é uma edição numerada. Este é o número 8.394 de 10.000. Um livro muito bonito. Livro objeto, também este. Mas este livro também é assim grandão, mas eu este ainda não o li. Está aqui na estante, é um livro Writing Across the Landscape, do Lawrence Ferlinghetti, livro de viagens, diários de viagem. Eu acho que ele é muito bonito, mas eu acho que não vou fazer cerimónia com ele. Quando pegar nele, acho que vou realmente fazer dele um livro meu, com a minha leitura. Vou sublinhá-lo, vou anotar, vou dobrar páginas, vou pôr post-its, o que me apetecer. E ainda na categoria de livro-objeto, eu tenho aqui alguns livrinhos que estes são do Homem do Saco, são uns livrinhos. Este aqui é Borges e eu, é uma coisa artesanal. Nem pensar em escrever nestes livrinhos. Este também é um poema só, com uma imagem aqui, uma ilustração. Isto não é para estragar. Assim como este, são 3, portanto estes 3 são do Homem do Saco. Este é Portugal pintado à mão, é mesmo pintado à mão, tem esta encadernação assim, esta lombada, e depois lá dentro são fotografias de Portugal. Este livro é para usar olhando, só com os olhinhos. E ainda este, a experiência de Lanzarote, da minha amiga Marta Carreiro. Tem aqui uma dedicatória. E tem as fotografias dela com alguns textos eu mostrei, este era de José Saramago, este é de um outro autor aqui, que nos falam de Lanzarote, e também tem textos dela. Portanto, é um livrinho que também é para só usar com os olhos. Há livros que nós não podemos mesmo apropriar-nos deles, como estes livros. Quem é que tem coragem de abrir este livro e começar a anotá-lo, a sublinhá-lo, a dobrar-lhe as páginas para marcar coisas que gostamos, ou onde estamos, em que momento é que estamos a ler? Nem nada, não é? Isto é um livro, este livro é de 1850, chama-se Manual Enciclopédico. Estava na casa da minha mãe. Isto é o tipo de livro que nós usamos para exibir, é o autêntico livro-objeto. E ainda trago aqui mais esta coleção da tinta da China é tão bonita. Opa! Mas é para ler. E eu aproprio-me destes livros. Eu escrevo neles e sublinho. Eu sublinho os livros, apesar de serem bonitos. Assim. Não é? Porque são livros para ler. São mesmo livros para ler. Então, apesar de ser um livro muito bonito, muito bem encadernado, é meu. E eu fiz a minha leitura e ela está aqui. Agora vou mostrar alguns livros que sofreram uma apropriação obscena da minha parte.
A Sibila. Tem post-its. Está sublinhado. Em certos sítios. Está mesmo muito sublinhado. Está um bocado maltratado. Era da minha tia, mas ele não estava assim quando veio para a minha mão. Eu é que já o li, já trabalhei nele, é meu, tem a minha leitura cá dentro. Não é? Depois vou-vos mostrar este, que é as Cartas de Casa Nova, de António Mega Ferreira. Eu este li quando ainda fazia um bocadinho de cerimónia com os livros, então eu não sublinhei, mas eu assinalei muitas partes. Então o que é que eu fiz? Eu punha post-its desde o início até ao fim de uma certa passagem, que assim ele não fica riscado. Está a precisar de ser relido para poder apropriar-me dele como deve ser, não é? Tem várias situações destas e, ok, foi uma fase em que eu ainda fazia um bocadinho de cerimónia. E depois tenho aqui dois, que são 2 livros que eu uso em passeios, portanto eles estão realmente bastante utilizados, não é? Tem papéis dentro, com os alinhamentos dos passeios. Tem muitos post-its. Estão sublinhados a várias cores. Aqui é verde. Aqui há azul. E pronto, este é um livro que eu utilizo mesmo para trabalhar. Este está muito, esta página está quase toda sublinhada. E o, claro, o Último Cabalista de Lisboa, do Richard Zimmler, esse então, já tem muitas milhas este livro. Tem aqui muitos post-its, tem muitas folhas cá dentro, não só com o alinhamento do passeio, mas com muita documentação que eu fui encontrando de mapas de Lisboa Antiga, um artigo de um jornal, de uma revista municipal, que é do ano, não sei, 1958, que fala aqui de onde ficaria a sinagoga da judiaria pequena em Lisboa. E depois está, além disso, está muito sublinhado. Muito sublinhado, não é? Em várias cores, porque eu vou fazendo várias passagens pelos livros e de cada vez que eu estou a ler estou com um lápis de uma cor diferente, então ele vai sendo sublinhado em múltiplas cores e vai apanhando aqui com várias camadas da minha leitura, das minhas várias leituras vão sendo aqui depositadas em várias cores de lápis de cor. Eu sublinho sempre a lápis de cor. Não consigo ler sem um lápis de cor na mão. E é isto. Livro-objeto. Livro-objeto é o livro que utilizamos. Podemos utilizá-lo para exibir, para enfeitar a nossa sala, para nos orgulharmos, para nos envaidecermos dele, sim. Ou podemos utilizá-lo para o ler, para o reler, para o reler, para ir acumulando aqui várias camadas
de leitura. Há uma coisa muito gira que nós fizemos em tempos no Ler Por Aí Café, na livraria, que chamava-se a Sagrada Família, e era um grupo. Nós íamos fazendo reuniões todos os meses em torno do livro do mês, e como a Sagrada Família, que é um ritual católico, não é? Dos crentes que no Natal, no Advento, passam a imagem da Sagrada Família de casa em casa. Portanto, a Sagrada Família fica uma semana em cada casa e depois, ao fim de uma semana, muda para outra casa, de outra família, etc. Isso é o ritual da Sagrada Família. Então, fazíamos uma coisa parecida, que era o livro do mês, passava uma semana na casa de uma pessoa e depois, na semana a seguir, passava para a casa de outra pessoa ao longo do mês. E o que é que acontecia durante aquela semana em que o livro estava na minha casa, por exemplo? Eu apropriava-me dele. Eu sublinhava como apetecia, eu podia ler todo, ou podia ler partes, podia fazer o que eu quisesse. Só não podia retirar partes ao livro, destruí-lo, não é? Mas podia sublinhar, podia colar, podia acrescentar papelinhos com notas, podia pôr post-its. E os livros, no fim de um mês, de terem passado por 4, 5 casas, conforme, não é? Os meses, estavam com 5 camadas de leitura de 5 pessoas diferentes, o que é muito, muito interessante. E é muito verdade que quando pegamos num livro sublinhado por outra pessoa, nós ficamos a conhecer melhor aquela pessoa. Ficamos a saber mais sobre ela, a saber o que é que lhe chamou a atenção, o que é que ela valoriza. Às vezes, notas que se escrevem, não é? Opiniões que se têm. Nós pegamos naquele livro e já ficamos a saber mais sobre aquela pessoa. É muito bonito. Então é isto, sobre o livro-objeto, que eu queria contar-vos. Obrigada e até à próxima. Bagagem Literária é um podcast do Ler Por Aí, apresentado por Margarida Branco. Acompanhe-nos no website lerporaí.com e nas redes sociais. Ler Por Aí no Facebook e no YouTube, Ler Por Aí _ no Instagram e no Threads.